Então, nós não podemos esquecer que todos esses seres espirituais, mesmo o mais simples deles, não conseguem se comunicar com a gente. Ou melhor, nós não conseguimos captar as comunicações desses seres com o nosso cérebro, mente, físico, porque ele é muito limitado, os nossos sentidos são muito limitados. E a única maneira da gente abrir a porta para que essa comunicação melhore é desenvolvendo a nossa alma. A alma, por ser um elemento moroncial e físico, espiritual e físico, nos permite ter um contato com os seres espirituais, ou perceber melhor esse contato com esses seres espirituais. É claro que isso acontece quando nós alcançamos estágios elevados de desenvolvimento espiritual. Então, por que, se os seres que nos cercam, esses que estão nos ajudando, têm essa dificuldade de fazer com que nós os compreendamos, que nós os entendamos, eles contam com cada um de nós, a quem eles já, de alguma forma, conseguiram fazer com que nós reconhecêssemos o Pai, reconhecêssemos a Irmandade dos homens, eles contam com cada um de nós como um instrumento para irradiar essa luz do nosso Pai, né? Então, eu, feito esse preâmbulo, vou mostrar para vocês aqui a minha apresentação, sempre lembrando, qualquer um pode me interromper no momento em que quiser para esclarecer alguma dúvida ou falar de algum problema qualquer relacionado ao tema que a gente está estudando. Vamos evitar de ficar divagando sobre muitas coisas aí que às vezes não são o tema da aula. Então, qualquer um tem liberdade de, a qualquer momento, abrir o seu microfone e falar, e pedir para falar. Eu não estou acompanhando o chat, e como eu vou estar com a tela cheia aqui com a apresentação, provavelmente eu não vou ver vocês levantarem a mão. Então, a minha sugestão é que quem queira se manifestar, abra o microfone e peça a palavra, não tem problema, a gente interrompe imediatamente. Então, vamos lá. Eu peço que, quando não estivermos falando, mantenham o microfone de vocês fechados, para não interferir na gravação do nosso vídeo aqui, porque senão depois é uma trabalheira danada para a gente filtrar isso e nem sempre consegue. Então, tenha esse cuidado de manter o seu microfone fechado se ele não estiver sendo usado. Mais uma vez, muito bem-vindos a todos, e vamos lá. Então, como eu falei, esta é uma apresentação, um estudo extracurricular, mas um estudo que eu acho que pode acrescentar bastante a todos nós. Abri errado aqui, desculpe. Não é esse. Tem muitas apresentações abertas aqui, e aí acabou abrindo, ainda não é essa. Desculpe. Já volto já aqui, pessoal. Pronto. Agora acho que vai. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar, então, hoje, do livro de Urântia e o século XXI. Então,
como que a quinta revelação no século XXI pode impactar, qual é a missão dela e a importância dessa revelação na nossa existência nesse momento da nossa vida. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho da missão da revelação, né? Que todo mundo já está careca de saber desse negócio aqui, mas eu acho sempre importante a gente frisar. Os reveladores, já logo lá no segundo parágrafo da introdução do livro, eles nos dizem que o nosso intuito deles, reveladores, é o de expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Parece simples, né? Quando a gente fala, olha, expandir a consciência cósmica, não sei o que cada um entende por isso, mas alguns poderiam, por exemplo, pensar nesse conjunto de astros, planetas, as galáxias que nós temos aí. Nós temos uma tendência a confundir o cosmos com toda essa formação de planetas e astros que Deus colocou para nós nessa maravilhosa criação. Mas o cosmos, na verdade, ele é um organismo vivo. É como se fosse uma gestação, por exemplo. Aí você tem lá o feto que surge a partir do momento da fecundação e ele vai se desenvolvendo até chegar ao momento do nascimento. Então, essa consciência cósmica é muito parecido com um cosmo de um organismo qualquer, que pode ser o universo dos universos, ou um bebê em gestação na barriga da mãe, ou cada um de nós individualmente. Então, assim, o cosmos é um organismo vivo, disciplinado, organizado, onde tudo tem que dar certo nele. Aí a gente fala, mas não parece que está dando certo, né? Sim, o bebê, quando está se desenvolvendo lá, de repente tinha que desenvolver primeiro uma orelhinha, desenvolveu a outra. De repente tinha que desenvolver um dedinho, desenvolveu o outro. Mas, no final, quando esse bebê for nascer, ele está completo, perfeito, acabado, essa é a ideia. Então, as coisas têm que trabalhar de uma maneira harmônica para que esse cosmos, que é esse organismo vivo, ele seja completado da melhor maneira possível. A melhor maneira possível é a perfeição. O universo dos universos não é o propósito do nosso estudo hoje, mas tem uma série de superuniversos, anéis exteriores, galáxias, esse negócio todo. Toda essa criação que nós temos, já foi dito em outras oportunidades, funciona para o desenvolvimento, a mestria, a supremacia do nosso Supremo, do Deus informação, do Deus experiencial, do qual cada um de nós somos uma fração. Então, o nosso universo pessoal, ele tem, num primeiro momento, o nosso corpo. E é ele que nós tratamos de cuidar bem. Num segundo momento, ele tem uma alma que nós precisamos desenvolver. E por aí vai. O Supremo, que é um Deus em formação, ele cobre os 7 superuniversos, que são os universos experienciais. É onde está acontecendo a experiência desenvolvida em todo o mundo, em todo o universo, para que o Supremo alcance a perfeição. O Supremo, ele é um ser
que tem, como o nosso pai tem um, eu não sei como chamar isso, definir da melhor forma, mas ele tem um corpo. No caso do nosso Pai Celestial, ele também tem um corpo espiritual, ele tem uma forma. Mas, mais além disso daí, no caso do nosso Pai, lá do paraíso, a gente diz que ele é infinito. E infinito significa que ele cobre tudo o que a gente possa imaginar. Não tem começo, não tem meio e não tem fim. É bem verdade que quando a gente fala disso, nós podemos separar dois aspectos: o aspecto da energia física, das energias que são irradiadas em todas as direções pelo nosso Pai, e a parte da personalidade dele, que está mais concentrada ali com ele, que é quem toma as decisões. Então, assim, a gente pode dizer que o nosso Pai do Paraíso, apesar dele ter uma forma espiritual, um corpo espiritual, o domínio dele, o corpo dele, se estende por todo o cosmos, inclusive no ambiente absoluto e absoluto. No caso do nosso Supremo, igualmente, fazendo uma analogia com o nosso Pai, ele também tem uma forma espiritual que está lá. E ele tem também um corpo, uma área que é o domínio dele. Essa área que é o domínio dele, ainda não é a supremacia dele, mas que é o domínio dele, é justamente a dos 7 superuniversos. Então, esse ambiente cósmico dos 7 superuniversos é que compõe o que a gente poderia chamar de domínio e, em última palavra, do corpo do Supremo. Porque ele vai alcançar a mestria desses 7 superuniversos e alcançar a perfeição e a luz e vida ali. E quando isso acontecer, o nosso Supremo vai se juntar à Trindade do Paraíso lá no absoluto, ou melhor, vai se juntar ao absoluto das deidades quando isso acontecer. Então, estou dando aqui um exemplo de cosmos. Então, quando a gente fala de consciência cósmica, muita coisa a gente tem para pensar. A gente também sabe que quando alguma coisa em um determinado organismo vivo, eu vou voltar no exemplo do feto em gestação, não está funcionando bem, alguma coisa está fora daquilo que deveria ser, pode acontecer uma de duas coisas. Ou aquela coisa é expulsa, é enxotada daquele cosmos, daquele organismo, né? É repelida, ou ela contamina de forma tal aquele organismo e ele morre. Não vai ser o nosso caso, mas tudo bem. Aqui, no nosso caso, os reveladores, quando a gente vê esse parágrafo aqui, que são meia dúzia de palavras só, né? E se a gente se detém para pensar um pouquinho e analisar o significado de tudo isso, a gente percebe a profundidade do ensinamento que a gente tem aqui. Então, eu vou ampliar isso aqui um pouquinho, porque uma questão é saber o que é a consciência cósmica e por que elevar a percepção espiritual. Essa elevação da percepção espiritual acontece porque nós elevamos, nós expandimos a nossa consciência cósmica ou são coisas separadas? E se estão vinculadas de alguma forma, de que forma elas estão vinculadas e por quê? Então, um pouquinho mais à frente, nesse mesmo documento, os reveladores nos dizem o seguinte: a consciência cósmica envolve o reconhecimento de uma causa primeira, a única realidade não causada. Opa!
Então, o que eles estão dizendo aqui, que a consciência cósmica não é só um conjunto de planetas e de astros e de superuniversos, etc. Consciência cósmica, os reveladores estão dizendo aqui, envolve o reconhecimento de uma causa primeira. Então, aqui eles começam a definir já o que é consciência cósmica. Um pouquinho mais à frente, nesse mesmo documento, eles dizem o seguinte: olha, Deus, o Pai universal, é a personalidade da primeira fonte centro, primeira causa. E, como tal, mantém relações pessoais de controle infinito sobre todas as fontes e centros coordenados e subordinados. Ora, então o que eles estão dizendo aqui, que a consciência cósmica envolve o entendimento de que nós temos que ter a percepção de que o nosso Pai universal é o criador, o controlador e o sustentador de tudo isso, e tudo isso que está feito lá não é que pertence a ele, é o próprio Deus. Ele não existe nada fora da realidade do nosso Pai universal, absolutamente nada. Então tudo está contido ali. Deus não tem concorrentes. Ele não tem ninguém concorrendo com ele para disputar o poder, disputar o reino dos céus. É só ele. Ele não está numa competição, nem numa competição com ele mesmo. Então, ele fez tudo isso para nós, justamente para que a gente pudesse desenvolver a experiência que ele nunca teve, que é justamente a experiência evolutiva de partir do imperfeito para o perfeito. E por isso nós fomos criados, e por isso tudo isso que existe à nossa volta foi criado, e por isso toda essa hoste de seres celestiais que nos cercam para nos ajudar a chegar nessa perfeição do nosso Pai. Então, quando nós falamos da consciência cósmica, nós estamos falando, sim, de um corpo, de um universo dos universos, de um cosmos, que inclui o seu criador, o seu controlador e o seu sustentador. Então, se nós aceitarmos a ideia de que o nosso Pai é o criador, controlador e sustentação disso, e que existe todo um universo onde nós fazemos parte desse organismo vivo e nós conseguimos nos situar dentro desse universo, a consequência natural disso é que nós vamos elevar a nossa percepção espiritual. Então, sim, existe uma ligação entre a percepção espiritual e a consciência cósmica. Muito bem. Nesta quinta revelação, o livro de Urântia, mais uma vez, os reveladores procuram transmitir o conceito da paternidade de Deus e, por consequência, da fraternidade de todos os homens e mulheres. A palavra-chave aqui, o conjunto de palavras-chave, é a paternidade de Deus. Se nós acertamos que Deus é nosso Pai, a consequência natural é que todos nós, homens e mulheres, somos irmãos. É uma consequência natural. O que Jesus pregava para nós? O reino de Deus. E o que era o reino de Deus? O reconhecimento da paternidade do Pai e a aceitação da fraternidade de todos os homens e mulheres. Então, o livro de Urântia, as revelações, estão impregnadas com essa ideia. Esse é o âmago, é o ponto central das revelações. Muito bem. Ali no mandato de publicação, para quem não sabe, antes da publicação do livro, foi feito um documento com um mandato de publicação do livro. E lá eles colocam uma série de considerações dos reveladores.
E aqui eu extraí um texto, esse mandado de publicação está acessível na internet, no site da Associação Urântia Internacional, da UAB, do ELUB, da Fundação, onde a gente procurar, a gente vai achar esse mandado de publicação. Eles nos dizem o seguinte: olha, consideramos o livro de Urântia como um fator na evolução progressiva da sociedade humana. Então, o que eles estão dizendo aqui é que o livro de Urântia não veio para que todos nós, de repente, do dia para a noite, nos transformássemos em seres perfeitos. O livro de Urântia está aí, com todos os seus ensinamentos, para nos ajudar a desenvolver a nossa evolução progressiva e também da sociedade humana. Então, o livro não está relacionado com os episódios espetaculares da revelação de época. Embora, aparentemente, o livro parece estar sincronizado para aparecer na sociedade humana no despertar de uma de tais revoluções. Os reveladores nos dizem que o livro pertence à era imediata após a conclusão da luta ideológica atual. Nós vamos falar mais disso. Esse será o dia em que o homem estará disposto a buscar a verdade e a retidão. Então, eles complementam dizendo assim que quando o caos da confusão atual passar, a confusão atual é toda essa barulheira que a gente está vendo, todas essas desgraças do homem, todos esses infortúnios, sejam eles por parte da natureza, por parte do relacionamento humano, seja lá o que for. Então, toda essa confusão, em algum momento, vai passar. Eles não estão dizendo aqui que vai melhorar. Eles estão dizendo que em algum momento vai passar. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje, e a gente vai ver mais para frente, pode piorar. Mas eles consideram isso um processo normal, natural da evolução humana. E eles não atribuem isso a nenhum grupo específico de pessoas ou empresas que queiram trazer o caos para a humanidade. Nós temos, sim, muita gente boa e muita gente ruim no mundo. E muita gente que não sabe nem o que está fazendo aqui. Então, o grande problema do mundo é a ignorância. O grande problema do mundo é o egoísmo. O grande problema do mundo... Então, cada um tenta defender o seu e dane-se, faz os estragos que tem que fazer, como esses que a gente está assistindo ainda hoje no nosso dia a dia. Seja ele em escala internacional, escala nacional, municipal ou até na nossa casa. Então, esse caos da confusão mental atual vai passar. E, nesse momento, vai ser muito mais fácil formular o escopo de uma nova e melhorada era das relações humanas. E, a favor dessa ordem melhorada de eventos na Terra, que o livro foi preparado. Então, o que os reveladores estão nos dizendo que o livro ele não é para essa época, da época do lançamento dele. E talvez nem esta que nós estamos vivendo agora. Então, o livro foi lançado, eles falam em outro trecho do documento, foi lançado de forma antecipada para que nós tivéssemos oportunidade de estudar, de aprender, de nos organizar para quando terminar essa luta ideológica atual, que nós vamos discutir ainda, esse será o dia em que o homem estará disposto a buscar a verdade e a retidão. E nós, estudantes do livro de Urântia, que fizemos a nossa ligação com o nosso Pai, aceitamos ele como nosso Pai, temos que estar lá para ajudar a esse homem com sede e fome de verdade.
e de retidão. É isso. O livro foi publicado para que a gente pudesse estar preparado para ajudar esses nossos irmãos perdidos quando essa confusão atual passar. Curiosamente, eles falam aqui que o livro foi feito para depois da conclusão da luta ideológica atual, e eles dizem, aparentemente, ele está sincronizado para que ele possa servir a esse momento depois da luta ideológica atual. Então, os reveladores, eles estão olhando lá na frente, estão vendo o que está acontecendo e o que vai acontecer, e decidiram preparar o terreno. E nos deram essa revelação aqui, para correção de rumos, para fazer com que a gente tivesse o discernimento apropriado, para ver de que maneira nós podemos contribuir para melhorar o mundo. Continuamos. Antes do livro de Urântia, nós tivemos algumas revelações. Não vou falar detalhadamente de todas elas, mas a primeira foi Caligástia, né? O nosso príncipe planetário e o corpo de 100 assessores, que trouxeram para nós os ensinamentos dalamatianos, que foi a introdução do verdadeiro conceito da primeira fonte e centro, que foi promulgado por primeira vez em Urântia. Esse povo, quando veio aqui, lá 500 mil anos atrás, fez isso para a gente. Promulgou o verdadeiro conceito da primeira fonte e centro. Depois nós tivemos Adão e Eva, com seus ensinamentos edênicos, e Adão e Eva novamente ilustraram o conceito do Pai de todos para os povos evolucionários. Então, mais uma vez, veio aqui o conceito do Pai. Depois veio Maquiventa, Melquisedeque de Salém, e esse filho de urgência de Nébadon inaugurou a terceira revelação da verdade Urântia. E ele também falou dos Altíssimos, falou de Deus, falou de Pai, do Pai das constelações. Então, ele também pregou o Pai, de uma maneira diferente, mas também. Depois veio Jesus, né? Na verdade, Micael de Nébadon veio aqui entre nós, com a figura de Jesus de Nazaré, e apresentou pela quarta vez, a Urântia, o conceito de Deus como Pai universal. E a essência do seu ensinamento era amor e serviço ao Pai e aos nossos irmãos. Então, percebam, é a quarta vez que a gente tem uma revelação aqui, até chegar em Micael, para falar do nosso Pai universal. Mas, curiosamente, até hoje, nós não assimilamos a ideia do Pai universal. Na verdade, os apóstolos e os discípulos de Jesus abandonaram de vez a religião que Jesus veio nos apresentar, que era justamente sobre o Pai dele. E construíram uma religião fundamentada na figura de Jesus. Então, tudo bem, tem coisas boas, ótimas, excelentes lá. Mas esse não era o ensinamento que Jesus, que Micael de Nébadon, veio nos trazer. Então, pela quarta vez, nós recebemos a introdução do conceito de Deus como Pai universal, e pela quarta vez, nós falhamos em assimilar esse conceito. Agora vem o livro de Urântia. Os documentos de Urântia, que estão aí, que nós estamos estudando eles. Os documentos, dos quais este é um, constituem a apresentação mais recente da verdade aos mortais de Urântia. É importante a gente prestar atenção nas coisas. Eles estão falando que constitui a apresentação mais recente. Então, esta não é a primeira, não é a única, e também não garante que 100% da verdade está no livro de Urântia. O que garante é que aquilo que está no livro de Urântia é verdade.
Mas podem existir muitas coisas fora do livro de Urântia que não estão ali, não foram contados. E o que foi contado ali, o que foi nos apresentado, é aquilo que interessa para o nosso desenvolvimento espiritual neste momento. Então, o livro de Urântia, mais uma vez, a revelação reafirma a paternidade do Pai Universal e, por consequência, a irmandade de todos os homens e mulheres. Nós acabamos de ver isso ali na consciência cósmica. Os reveladores abriram a introdução do livro falando disso, falando do Pai Universal, o Criador, o controlador e sustentador de tudo. Então, vamos torcer que dessa vez aqui a gente consiga assimilar essa ideia do Pai Universal, porque verdadeiramente os grandes problemas que a gente tem no mundo são decorrentes da ignorância, uma ignorância normal, natural, decorrente do nosso processo evolutivo, da nossa imperfeição no caminho para a perfeição. Então, é natural que a gente não conheça tudo, que a gente não seja perfeito, que a gente se equivoque e que a gente dê muita trombada. Então, isso faz parte do processo evolutivo. Mas também faz parte a gente avançar, evoluir, abrir a nossa mente e o nosso coração para aceitar os ensinamentos que nos são passados. E um deles, muito importante, é justamente conhecer a figura do nosso Pai Universal. Quem conhece o nosso Pai Universal, quem o sente no seu coração, quem sente o abraço dele, não consegue imaginar um Deus com um caderninho, anotando as nossas faltas, contando quantas chibatadas vai nos dar, o que vai acontecer. Quem conhece o Pai sabe que ele é um ser de amor, que ele nos ama e veio habitar em nós antes mesmo que nós tivéssemos consciência de nós mesmos. Numa autodoação de acompanhar-nos nessa jornada que nós temos que ir. Então, muitas vezes eu acho assim muito louco quando a gente acha que Deus fica fazendo pegadinhas para a gente tropeçar, cair, para a gente se dar mal. Não é isso que o nosso Pai quer. Isso é um desconhecimento total e absoluto sobre a natureza do nosso Pai. Então, o grande problema do homem é justamente o desconhecimento que ele tem do Pai. O que é natural, dadas as nossas limitações. Mas é importante que a gente pense, raciocine, para superar essas dificuldades. Antes da gente prosseguir aqui, a gente vai falar muito de secularismo. Então, eu tentei colocar aqui um pouquinho do que é secularismo, para a gente não ter que ficar explicando toda hora lá na frente. Então, o termo secularização faz referência ao processo gradual de abandono dos preceitos culturais que se apoiam na religiosidade. Em outras palavras, está relacionado com um surgimento de um modo de vida que não mais está estruturado em torno de uma visão firmada em hábitos ligados à religiosidade. Então, por exemplo, a Igreja Católica ou outras igrejas que tem por aí do cristianismo, né? Eu falei agora há pouco, se desviaram da religião de Jesus. O propósito da religião de Jesus é formar o reino dos céus, é fazer com que a gente entenda que nosso Pai é Pai de todos nós e que todos nós somos irmãos e que nós podemos já viver nesse reino aqui pela nossa fé, estar junto com Ele. Então, a nossa igreja, ou nossos cristãos do passado, essa deveria ser a preocupação. Mas não foi. Eles fizeram uma visão firmada em hábitos, né? Dizendo, olha, você tem que batizar, tem que crismar, tem que fazer a primeira comunhão, não pode divorciar, não pode isso, não pode o aborto, não pode ser gay, não pode ser aquilo. Não... Então, a igreja
e aqui eu vou incluir toda a igreja cristã nesse assunto, levantou uma série de moralidades, de aspectos que nunca foram discutidos por Jesus. E ao trazer esse controle sobre a religião, eles terminaram por interferir gravemente no desenvolvimento da sociedade. Porque o que interessava, de fato, para todos nós, é reconhecer e aceitar que nós temos um Pai universal que nos ama e de buscar a nossa união, o nosso amor em torno dessa unidade, em torno desse Pai. Sabendo que Ele, sendo nosso Pai amoroso como é a única razão possível de despertar a irmandade entre os homens. E quando eu falo de irmandade, muita gente pensa numa irmandade consanguínea, não é uma irmandade espiritual. Então, essa irmandade focada nesse centro único que é o nosso Pai universal, é a que pode chegar num acordo, numa harmonia, numa paz e num desenvolvimento da humanidade capaz de produzir os frutos do Espírito e de nos levar até a era de luz e vida. Continuando aqui, mais um textozinho que eu separei ali, a secularização se manifesta historicamente com a retirada das igrejas cristãs no mundo ocidental, que antes era uma área de domínio e controle ou influência da igreja. Então, a igreja interferiu tanto no Estado, na sociedade, que a igreja que dizia quem podia ser político, quem podia ser rei, quem podia ser isso ou podia ser aquilo. Chegou um ponto que a sociedade ocidental se revoltou contra isso. Falou, cara, vocês estão fora, não é nada disso. Então, a separação da igreja e do Estado e a expropriação das terras da igreja, a emancipação da educação, do poder eclesiástico, por exemplo. Então, aqui é só uma ideia sobre essa questão do secularismo. E, basicamente, o secularismo está vinculado a essas distorções religiosas que visam subjugar o ser humano e fazer com que ele fique escravizado naquela cultura religiosa que foi fabricada pelo homem. Não foi apresentada por Jesus, nem pelo nosso Pai. Ok. Eu vou fazer agora uma breve perspectiva de como foi o século XX, que foi quando nós recebemos o livro de Urântia, só para a gente entender um pouquinho da história e do passado. O livro de Urântia foi entregue para a humanidade em 1955. O século XX estava dominado pelo materialismo, com grandes embates com o secularismo. Então, o século XX estava dominado pelo materialismo e sofrendo grandes embates com o secularismo, com as igrejas, com toda essa governança indevida do cristianismo sobre as nossas vidas. E não só do cristianismo, mas também de outras religiões. Foi uma época de grandes invenções voltadas para a comunicação, que apareceu no século XX, o rádio, a televisão, a internet e ainda o poder da imprensa. Então, ali começou a divulgação da notícia para todo mundo e foi ficando acessível. No momento desta revelação, o clima intelectual e filosófico que prevalecia tanto na vida europeia como na americana é decididamente secular. Então, esse era o ambiente em que nós estávamos. Está lá no documento 195.83. Quando nós começamos esse século, a população mundial era de 1,6 bilhões de habitantes. No final do século, nós éramos 6,14 bilhões. Crescemos quase 5 bilhões, ou quase 4 vezes, num período de 100 anos.
Eu não sei como é que foi no passado, porque a gente não tem dados estatísticos oficiais, mas eu imagina só, no começo do século XX, o mundo tinha 1,6 bilhões de habitantes. Certo que morria muita gente, nascia, não tinha estatística boa, todo esse negócio. Mas, cara, nós chegamos em 6,14 em 6 anos. É claro que isso tem uma consequência. Então, foi um século marcado por guerras. Tem muita gente que acha que nós estamos vivendo o século de guerras agora. Não, não foi. Foi um século marcado por guerras, inclusive a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, além dos conflitos na Ásia e no Oriente Médio. Foi um período de muita tensão. Quem viveu esse período, como eu vivi, a questão da Guerra Fria, era de tirar o sono de qualquer um, com as ameaças das bombas atômicas. Além disso, esse período experimentou a corrida espacial e a corrida armamentista. Desculpe. Devemos à rebelião secularista. A rebelião secularista é aquela que expulsou a igreja da interferência no Estado, esse negócio todo. Se rebelaram contra as igrejas. A extraordinária criatividade do industrialismo americano e o progresso material sem precedentes da civilização ocidental. Nunca, em toda a história da humanidade, nós tivemos um progresso material tão significativo e um desenvolvimento industrial tão importante como o que foi vivido nesse período. Então, essa sublevação secularista foi muito longe e perdeu de vista a Deus e a verdadeira religião. Então, os rebelados, se antes nós tínhamos um cristianismo tentando nos escravizar, nos impor dogmas, coisas que nós tínhamos que seguir e tudo, pelo menos ocasionalmente, a gente tinha uma ideia de Deus. Mas, ao se afastar desse secularismo, o afastamento foi muito severo. E todas essas entidades que se afastaram, os estados, o governo, as empresas, a sociedade, foi longe demais. E perdeu de vista a Deus. E não só a Deus, mas também a verdadeira religião. E produziu uma colheita não intencionada de guerras mundiais e inquietude internacional. Nossos reveladores comentam sobre isso lá no documento 19587. Ok, vamos avançar. A debilidade inerente do secularismo consiste no descarte da ética e da religião em favor da política e do poder. Acabamos de falar ali atrás. A igreja começou a criar mecanismos de nos escravizar, nos afastando cada vez mais da fonte de Deus, né? Pregando uma série de dogmas e coisas que nós tínhamos que seguir e respeitar. Tudo isso para a igreja, e aqui é todo o cristianismo, ou até de outras religiões, favorecerem a política e o poder segundo o que eles achavam que devia ser. Então, esse foi a debilidade inerente desse secularismo. Não se pode estabelecer, vou repetir, não se pode estabelecer a irmandade dos homens ignorando ou negando a paternidade de Deus. Isso aqui é muito sério. A gente não pode achar que ignorar a Deus, ignorar a paternidade de Deus, vai nos levar a qualquer lugar que seja. A única maneira deste mundo encontrar paz é tendo Deus como foco central de todos nós, tendo o nosso Pai e a irmandade dos homens como foco central. Se nós não pensarmos dessa forma, nós não vamos chegar lá. Okay? E como é que é o século XXI, a era atual?
A gente está vivendo uma vida cotidiana que está marcada pela crise do trabalho. Alguém já viu falar disso? Do mundo rico versus o mundo pobre. Alguém também já viu falar disso? Da imigração, da xenofobia, da violência, o consumismo, o neonazismo, o aquecimento global, a crise do petróleo, a crise da água e a crise da sociedade humana. Isso é o que nós estamos vivendo agora. Alguém já viu falar de alguma dessas crises, alguns desses problemas? Acho que todos nós, né? Por outro lado, nós temos um acesso democratizado, universal, global e total à informação e ao conhecimento através dos meios de comunicação e equipamentos eletrônicos. A internet marca o começo de uma nova sociedade, chamada de sociedade da informação. É claro, existe um aprendizado que nós estamos conquistando aqui. Esse acesso democratizado, essa internet, ela se presta para o bem e para o mal, e para a ignorância. Então, a gente tem um trabalho, um aprendizado aqui para fazer o uso apropriado desse instrumento, dessa ferramenta, né? Sem Deus, sem religião, o secularismo científico não pode coordenar nunca as suas forças, armazenar os seus interesses, raças e nacionalismos divergentes e rivais. Esta sociedade humana secularista, apesar dos seus logros materiais sem paralelo, está se desintegrando paulatinamente. Está lá no documento 195.810. A força principal de coesão que resiste à desintegração do antagonismo é o nacionalismo. Alguém está ouvindo falar disso ou não? Mas o nacionalismo é, por sua vez, a principal barreira para a paz mundial. É os reveladores que estão falando, não sou eu. Vamos continuar aqui. Quando os reveladores nos dizem que o livro pertence à era imediata que segue a conclusão da presente luta ideológica, de que luta ideológica nós estamos falando? Quando o livro foi publicado, o comunismo ainda era uma coisa forte no mundo. Hoje já se deteriorou bastante e já não é tão forte assim. Estou falando do comunismo, não estou falando da esquerda nem da direita. Então, muitos leitores do livro de Urântia, quando viram esse documento falando desse assunto aqui, da luta ideológica, muitos acharam que eles estavam se referindo exclusivamente ao comunismo. Mas, na verdade, nós não sabemos do que eles estavam falando. Mas eu, pessoalmente, tenho uma ideia diferente dessa. Eu acho que a luta ideológica que nós estamos vivendo é essas lutas que nós estamos vendo no dia a dia, de direita, esquerda, de religião, de palestino, de israelense, de Ucrânia, de não Ucrânia, de russo, não sei. Eu acho que nós estamos falando, porque tudo isso, todas essas lutas, todo esse desentendimento que a gente vê no mundo, gira em torno do mesmo assunto, de ideologias adotadas por cada um de nós que nos afastam de Deus. Eu tenho falado com frequência que o maior problema da humanidade hoje é a ausência de Deus no coração dos homens, ou do homem ter Deus no seu coração. A gente pode dizer, por exemplo, não estou condenando ninguém, não estou afirmando nada, que é só um exemplo daquilo que eu acho que a gente pode usar. Alguém pode dizer, não, mas os israelitas são extremamente fervorosos. Eles têm uma religião que eles seguem religiosamente.
Ora, isso também acontece com os palestinos. Eles também têm a religião deles lá, rezam 4 vezes por dia, todo aquele negócio. Tem todo um esquema. Então, muita gente poderia dizer, não, eles têm Deus no coração. Atenção, algum de nós acha que se algum dos homens de Israel ou lá dos palestinos tivesse a Deus no coração, a gente estaria nesse embate que nós estamos lá? A gente tem que pensar nessas coisas. E isso vale também para as outras religiões. A minha religião é melhor que a sua não sei o quê, você vai para o inferno, você não. Nada disso. Então, todos nós temos uma luta ideológica, seja religiosa, seja política, seja social, seja. Enfim, tem inúmeras razões para a gente ter uma luta ideológica. E o fato, a verdade é que o secularismo nos afastou de Deus. Apesar da religião cristã ter contribuído significativamente para uma melhora da humanidade, no final ela está trazendo um prejuízo tão grande porque nos afastou de Deus. Se a religião tivesse conseguido implantar no coração dos homens a verdade da existência do nosso Pai universal e que todos nós somos irmãos, e trabalhado nessa direção, nós com certeza não estaríamos vivendo esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje. Muito bem, vou continuar aqui. Qualquer que seja a luta, o homem descobrirá. Então, assim, de que luta nós estamos falando? Eu já falei ali, né, das ideologias de diferentes tipos que nós temos. Então, qualquer que seja a luta, o homem descobrirá logo que nenhuma das ideologias atuais poderá trazer a paz e a unidade da raça humana. É impossível. É impossível. A única ideologia, se é que a gente pode chamar assim, capaz de fazer isso, é Deus, é o Pai. Se nós nos centrarmos em torno do nosso Pai, nós teremos a paz e a unidade da raça humana. Esse, sim, será o dia em que o homem estará disposto a buscar a verdade e a retidão. Por quê? Porque hoje nós viramos, o mundo cristão virou uma fábrica de construir ateus. As pessoas se decepcionaram tanto com as religiões cristãs que eles deixaram de acreditar em Deus. Mas por quê? Porque eles confundem religião com Deus. E eles não querem estar associados a nenhuma religião, que só trouxe frustração, desengano, desesperança. Então, essa construção de um mundo de ateus não é exclusiva à responsabilidade dos cristãos e outras religiões, mas é isso, os caras falam assim, não, cara, isso aqui não pode ser verdade. Uma religião assim não pode estar me aproximando de Deus. Então, o homem ficou desesperançado com as religiões, se agarrou com ideologias, inclusive o egoísmo, para que ele pudesse buscar os momentos de felicidade dele. Mas o que todos nós, sem exceção, todos nós, sem exceção, já experimentamos em diferentes oportunidades, é que muitas vezes aquela conquista daquele negócio que a gente achava que era tão importante, na verdade não era importante. Tá bom, eu consegui, e daí? Não me levou para lugar nenhum. Então, essa desilusão, esse desapontamento que nós temos que é frustrado pelo nosso egoísmo, é frustrado pelas nossas desavenças, desgraças e desilusões, é que vai fazer com que o homem, vou repetir, tudo isso é o que vai fazer com que o homem, com tanta desesperança e tanta desilusão, volte a procurar a Deus.
Porque o homem vai voltar a descobrir que Deus é a única esperança para ele. O problema é que hoje estamos todo mundo perdido. Em vez de focar em Deus, a gente fica focando num monte de outras coisas. Então, essas pessoas que estão com fome, sede espiritual, são cegas espiritualmente falando, e aqui entra uma parte importante de toda a nossa humanidade, esse povo vai chegar um momento que quer sair dessa escuridão. Vai dizer, escuta, não é possível, se tiver que viver desse jeito no mundo que eu estou vivendo, eu não quero viver mais. Precisa ter alguma outra coisa que justifique a minha existência. E aí aqui entra aquela discussão da existência do mal e se o mal é uma criação de Deus ou não. Então, a gente vê frequentemente discussões acaloradas sobre esse tema. A verdade é que Deus, nosso Pai, ele é uma fonte de luz, ele emana luz. Ele irradia luz para todo lado. E a expectativa dele é que nós permitamos que essa luz nos perpasse, nos atravesse e chegue até os nossos irmãos. O problema é que a maioria dos nossos irmãos estão projetando sombra, não projetam luz. E aí você tem uma multidão de pessoas escuras, não necessariamente más, não necessariamente articulando planos diabólicos, mas principalmente sendo ignorantes. Então, imagina, no meio de uma multidão onde todo mundo é escuro, não emana luz, de repente cai um de nós lá irradiando a luz de Deus. Não é possível que algumas pessoas dessa multidão não percebam essa luz e não desejem alcançá-la. Então, Deus não projeta sombras, ele projeta luz, e nós temos que refletir essa luz. Se nós projetamos sombra, nós somos os que estamos, por ignorância, por erro, por pecado ou iniquidade, praticando o mal. Não é Deus. Vou continuar aqui. O que aconteceu ao longo desse tempo todo, né? Os resultados que nós chegamos até aqui, depois de quase 2 séculos envolvidos aqui nesse processo aqui, né? E até antes. Então, os reveladores nos contam, ainda no documento 195, que eu recomendo que todos leiam, que durante o primeiro terço, 1/3 do século XX, olhem só, presta atenção, foram mortos mais seres humanos que os que foram mortos durante toda a dispensação cristã até esse momento. A gente acha que está morrendo muita gente hoje? Olha o que os reveladores estão dizendo, que nos 30 anos iniciais do século XX, a humanidade matou mais seres humanos dos que foram mortos durante toda a dispensação cristã até aquele momento. E ainda completa o seguinte, né? E este é tão somente o começo da amarga colheita do materialismo e do secularismo. E ainda completa, destruições ainda mais terríveis estão por acontecer. Então, isso faz parte do processo evolutivo. Nós tínhamos que viver este momento aqui para que o homem percebesse que toda essa luta, toda essa ideologia, todos esses problemas que nós estamos vivendo, do materialismo, do secularismo, do egoísmo, não tem razão de ser, não tem fundamento, isso não traz felicidade, não traz união, não traz paz. E a única maneira da gente perceber isso é vivenciando
tudo o que nós estamos vivenciando hoje e que, segundo os reveladores, dizem que isso ainda vai piorar. Lembra aquela história, quando você pede paciência para Deus e tolerância? Todo mundo acha que Deus vai chegar e bater com uma varinha mágica na nossa cabeça. Ah, tá aqui, a partir de hoje você é mais tolerante. Nananina, não. Você pedir tolerância, você vai ganhar a tolerância. Mas a maneira de ganhar a tolerância é todos os dias da tua vida enfrentar dezenas de situações que vão exigir de você a tolerância, até você aprender a ser tolerante. A analogia cabe aqui, nesse caso aqui. Nós temos que vivenciar, que experimentar este momento para a gente perceber que nós estamos num caminho errado hoje, que isso tem que ser corrigido. Então, os reveladores, apesar de serem aqui negativistas em relação ao que está por acontecer, eles são confiantes de que tudo isso é parte do nosso processo evolutivo e que, em algum momento, tudo isso vai ser superado. O materialismo nega a Deus. O secularismo simplesmente o ignora. É por isso que cada vez mais tem faltado Deus no coração dos homens. Houve momentos que nós tínhamos uma afinidade maior com Deus do que a que nós temos hoje. Mas isso foi se perdendo por conta do materialismo e do secularismo. Os reveladores ainda nos contam que o secularismo rompeu as correntes do controle da igreja e agora, por sua vez, ameaça com o estabelecimento de um novo domínio ateu. Nós falamos disso agora há pouco, no coração e na mente do homem moderno. O Estado político, tirano e ditatorial é a herança direta do materialismo científico e do secularismo filosófico. Também não sou eu que estou falando isso aqui, está lá no documento 19584. Adoro esse documento aqui. O que nós aprendemos com tudo isso daí? Então, nós aprendemos que o secularismo tem sido fomentado por duas influências mundiais. O pai do secularismo foi a atitude da ciência ateia, de olhar estreito e sem Deus. Dos séculos XIX e XX. A mãe do secularismo foi a totalitária Igreja Cristã Medieval. É só a gente estudar a história da Igreja Cristã Medieval que a gente vai ver as barbaridades que foram cometidas. O secularismo teve seu começo como protesto contra a dominação quase completa da civilização ocidental pela Igreja Cristã institucionalizada. É isso que nós aprendemos. O que o secularismo nos traz? Nos traz isso. E, portanto, a gente não pode repetir isso. Essa é uma lição que nós devemos aprender e não permitir que isso aconteça mais. O cristianismo se enfrenta com o perigo, por ele expressado em um dos seus lemas. Uma casa dividida contra si mesma não perdurará. Quantas religiões cristãs nós temos e quantas outras não cristãs nós temos? Então, essa divisão não vai fazer com que a gente perdure. O Jesus vivo é a única esperança de uma possível unificação do cristianismo. Nós vamos falar mais desse Jesus vivo, porque muita gente imagina que é Jesus vindo aqui na Terra de novo. Não é isso. A verdadeira igreja, a Irmandade Jesuítica, é invisível, ela é espiritual e está caracterizada pela unidade, mas não necessariamente pela uniformidade. Os homens modernos e civilizados temem cair sob o domínio de poderosas convicções religiosas. E é uma verdade. Quando uma religião poderosa e emocionante
ameaça dominar o homem, invariavelmente ele trata de racionalizar, de tradicionalizar e de institucionalizar essa religião com a esperança de chegar a controlá-la. Por meio desse procedimento, mesmo uma religião revelada, como esta que nós estamos tendo aqui, passa a ser feita e dominada pelo homem. Apesar da gente ter o livro explicando, dizendo, contando, tenham certeza absoluta, muitos homens vão aparecer distorcendo os ensinamentos e tentando dominar e constituir uma igreja e constituir uma religião para dominar os homens e controlar as coisas do jeito que eles querem controlar. Vamos ver um pouquinho dos desafios que nós temos pela nossa frente. Então, nós temos que estar preparados para servir aos nossos irmãos desalentados e buscadores, para apoiá-los e ajudar a conectá-los ao nosso Pai Celestial, através do exercício prático do amor e do serviço preconizado nas revelações. Então, esse é o desafio, a gente se preparar. Parece coisa boba, né, a gente se preparar. Mas como cada um de nós se prepara para reconhecer o Pai, servir aos nossos irmãos e tratar de ajudá-los e apoiá-los para que eles encontrem a Deus. Parece simples, mas é uma tarefa que demanda esforço, dedicação, fé, vontade, amor, beleza, bondade. Então, não é uma coisa simples. E é por isso que os homens fogem disso. Porque isso os obriga, entre aspas, a serem bons, a terem retitude, retidão. Criar. O outro desafio é criar uma organização que organize o mínimo possível. Vou citar um exemplo aqui, o caso da associação, durante a associação, as nacionais que existem e a internacional. O propósito dessas associações, que estão todas afiliadas, não é de fazer que nós sejamos uma coisa institucionalizada, secularizada. Nós não queremos ser muito organizados. Nós temos que ter uma organização mínima necessária. Para quê? Para coordenar os esforços de como nós vamos divulgar as revelações para o mundo. Nós somos um grupo de apaixonados pelo livro de Urântia que gratuitamente e voluntariamente deseja de todo o coração levar esses ensinamentos do livro de Urântia para todos os nossos irmãos, com fé e esperança de que, assim fazendo, nós vamos contribuir para aplacar a sede desses nossos irmãos famintos espiritualmente e também para contribuir com a nossa chegada ao mundo de luz e vida e, portanto, da construção do Ser Supremo. Então, o propósito dessa organização é um grupo de pessoas que organiza o mínimo possível para quê? Para dizer, cara, vamos nos juntar aqui. O que vocês acham? Nós devemos fazer um vídeo, devemos fazer alguma coisa para divulgar os ensinamentos, devemos fazer caridade, devemos... O que nós temos que fazer? Então, a gente tenta organizar as ações para poder fazer com que todos nós, juntos, possamos trabalhar para alcançar um objetivo comum. E dentro desse objetivo comum, não está incluído subjugar e escravizar o nosso irmão. Isso não faz parte. Isso está fora. Então, a nossa organização tem que organizar o mínimo possível e, portanto, evitar a criação de outras organizações secularizadas ou de influências antagonistas. Atenção! Esse é um objetivo, é um desafio gigantesco. Como é que nós vamos impedir que surjam outras organizações
que assumam papéis parecidos com o que a igreja cristã assumiu no passado, ou que distorçam as revelações de forma a levantar influências antagonistas. Então, essa organização deve dar a todos o direito da sua própria crença e interpretação. E é isso que nós pregamos. O livro de Urântia não é uma religião, não vai ser uma igreja. O livro de Urântia promove a religião individual, a religião pessoal. E por isso, cada cidadão, cada estudante tem direito a ter a sua própria crença e interpretação dos ensinamentos do livro. Mas atenção, ao mesmo tempo, essa organização ou os estudantes sérios devem trabalhar para prevenir a confusão, o antagonismo e a desvirtuação do objetivo para o qual o livro foi dado ao mundo. Então, sim, tem liberdade, mas nós não podemos permitir que os ensinamentos sejam distorcidos com interpretações pessoais que não têm nada a ver com o ensinamento. Esse é um desafio. Ok, continuando aqui. Outro desafio, eu não vou colocar todos aqui, traduzir o livro de Urântia para múltiplos idiomas no mundo. Eu não sei, a Bíblia tem mais de 2.500 traduções. O livro de Urântia, nesse momento, está com 24 ou 26. Temos que traduzir o livro de Urântia para outros idiomas. Senão, como é que os povos que não falam inglês, não falam os idiomas para onde o livro está traduzido, vão poder estudar o livro e assimilar esses ensinamentos? Eu já falei disso aqui, o humano moderno foge da religião de Jesus porque teme o que ela fará com ele e com eles, com os homens. Todos esses temores, nós já falamos, são bem fundados. Eles têm razão de ter esse medo. A religião de Jesus, de fato, domina e transforma os seus crentes, exigindo que os homens dediquem a vida a buscar o conhecimento da vontade do Pai. Alguém já ouviu falar disso? Buscar o conhecimento da vontade do Pai do céu. E que as energias do viver se consagrem ao serviço altruísta da irmandade do homem. Os egoístas, francamente, não querem pagar esse preço. Nem mesmo para conseguir o maior tesouro espiritual, sem precedentes, oferecido ao homem mortal. Somente quando estiver desiludido o bastante pelos desapontamentos tristes que acompanham as buscas tolas e decepcionantes do egoísmo, e depois da descoberta da esterilidade da religião formalizada, aqui acaba a luta ideológica, é que o homem voltará a dispor-se-á a voltar-se de todo o coração para o evangelho do reino, a religião de Jesus de Nazaré. Nenhum sistema social ou regime político que negue a realidade de Deus pode contribuir de forma construtiva e duradoura para o avanço da civilização humana. Nenhum sistema social ou regime político que negue a Deus pode contribuir de maneira construtiva e duradoura para a nossa humanidade. Mas o cristianismo, assim como está subdividido e secularizado atualmente, é o maior obstáculo para seu próprio crescimento ulterior, especialmente no Oriente. Vamos lá no Oriente Médio desenvolver o cristianismo. Ok, oportunidades. Então, nós temos algumas oportunidades. Uma nova e mais plena revelação da religião de Jesus está destinada a conquistar o império do secularismo materialista e a derrotar a influência mundial do naturalismo mecanicista. Aqui, atenção. Eu falei disso lá atrás e aqui estão os reveladores colocando para a gente. Nem tudo está perdido e não é desesperança. Urântia está agora agitada e à beira de uma das suas épocas mais assombrosas e encantadoras
de reajustamento social, de estimulação moral e de iluminação espiritual. Quando? Quando acabar essa luta ideológica e o homem decidir procurar Deus e nós estivermos lá para ajudá-lo a encontrar a Deus. Então, eu acho importante a gente perceber como os reveladores são esperançosos com relação ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. A religião precisa de novos líderes, homens e mulheres espiritualizadas, que se atrevam a depender somente de Jesus e dos seus incomparáveis ensinamentos. Precisamos novos líderes. A quem mais se precisa agora é Jesus, esse ainda falando do futuro. O mundo precisa ver Jesus viver novamente na Terra. Mas atenção, na experiência dos mortais nascidos do Espírito, que efetivamente revelem o Mestre para todos os homens. Não é preciso que Jesus venha em carne e osso aqui. É preciso que nós podamos espelhar Jesus, podamos atuar no meio dos nossos irmãos como um legítimo representante de Jesus e fazer com que eles percebam quem é Jesus. E levar até ele, então, o Mestre para todos esses homens. A cultura moderna deve ser espiritualmente batizada com uma nova revelação da vida de Jesus e iluminada com uma nova compreensão do seu evangelho de salvação eterna. E quando Jesus assim se eleve, ele atrairá todos os homens para ele. Então, nossa missão é essa, trazer Jesus na nossa presença e fazer com que ele possa ser conhecido de todos os homens. Os discípulos de Jesus, mais do que conquistadores, deveriam ser fontes transbordantes de inspiração e de vida elevada para todos os homens. Lembra que eu falei lá? No meio da multidão, nós temos que ser a luz. Nós temos que ser fonte transbordante de inspiração e de vida elevada para todos os homens. A religião é apenas um humanismo elevado até que seja tornado divino pela descoberta da realidade da presença de Deus na experiência pessoal. A beleza, a sublimidade, a humanidade, a divindade, a simplicidade, a singularidade e a unicidade da vida de Jesus na Terra apresentam um quadro tão impressionante e tão atraente da salvação do homem e de revelação de Deus, que os teólogos e filósofos de todos os tempos deveriam ficar efetivamente impedidos de ousar formar credos ou criar sistemas teológicos de servidão espiritual a partir dessa auto-outorga transcendental de Deus na forma do homem. Então, todos nós, quando conhecemos a vida de Jesus, é impressionante, nenhum de nós, ao ler sobre a vida de Jesus, não tem como não se apaixonar por esse Jesus, especialmente esse que está descrito no livro de Urântia. Se nós formos capazes de levar até os homens um pouco dessa presença de Jesus, imagina como que nós vamos contagiar o mundo. E aqui eu vou falar do chamado. Os reveladores publicaram esse livro e esses ensinamentos, e eles nos fazem um chamado. E a quem mais se necessita agora é de Jesus, na experiência dos mortais nascidos do Espírito, que efetivamente revelem o homem a todos os homens. E no mandato de publicação, os reveladores dizem o seguinte: vocês que dedicaram suas vidas ao serviço do livro e da irmandade,
não percebem a importância de suas ações. Sem dúvida, vocês viverão e morrerão, sem tomar a consciência cabal de que estão sendo partícipes do nascimento de uma nova era da religião neste mundo. Impressionante, né? Pode parecer muito quando a gente participa de um grupo de estudo. Fala assim, não, é muito pouco, né? Estou aqui, formei um grupo de estudo, fiz um estudo especial aqui para ser discutido, qualquer coisa. Pode parecer pouco, mas está aqui os reveladores dizendo, vocês que dedicaram as suas vidas ao serviço do livro e da irmandade, não percebem a importância das suas ações. Os reveladores, Deus, o nosso Pai, nos precisa. Ele precisa de nós. Sem dúvida, nós vamos viver e morrer sem tomar consciência cabal de que nós estamos sendo partícipes do nascimento dessa nova era de religião no mundo. O futuro, prosseguem os reveladores no mandato de publicação. O futuro não se encontra ao alcance da sua compreensão mortal, mas vocês fariam bem em estudar diligentemente a ordem, o plano e os métodos de progressão, assim como foram decretados por Micael na sua vida terrena quando o Verbo se fez carne. Jesus é a nossa inspiração. Ele é a fonte do nosso ensinamento. É com ele que nós temos que aprender a nossa religiosidade. Nós não podemos ser Micael, nós não podemos ser Jesus, mas nós podemos nos inspirar nesse Jesus que viveu entre nós para fazer com que a nossa vida mude e que a gente possa fazer mudar a vida dos nossos irmãos. Vocês devem estudar outra vez os tempos de Jesus na Terra. Devem tomar cuidadosa nota de como o reino dos céus foi inaugurado no mundo. Lá no documento 195, os reveladores nos dizem o seguinte: ao conquistar almas para o Mestre, não é a primeira légua, a da obrigação, do dever ou da convenção, que irá transformar o homem e seu mundo. Sim, muitos de nós mostramos lá como cumprir as nossas obrigações, cumprir as convenções, o dever, e como que a gente deve se comportar na nossa vida, buscamos ser honesto em tudo isso, contagiar as outras pessoas nessa forma. Mas não é isso que vai transformar o mundo. É a segunda légua de serviço, livre, de devoção e amor à liberdade, é ela que representa o esforço semelhante ao de Jesus para alcançar o irmão no amor e colocá-lo sob a guia espiritual na direção da meta divina mais elevada da existência mortal. O cristianismo, ainda hoje, percorre com disposição a primeira légua, mas a humanidade definha e tropeça nas trevas morais, porque há tão poucos homens fazendo a segunda légua, tão poucos seguidores professos de Jesus e que realmente vivem e amam como ele ensinou os seus discípulos a viver, a amar e servir. Ou seja, somos poucos, mas não podemos nos desesperançar. Então, os reveladores também nos dizem o seguinte: olha, não vos desencorajeis. A evolução humana ainda está em progresso. E a revelação de Deus ao mundo em Jesus, através de Jesus, não deixará de acontecer. Eu vou encerrar por aqui, convidando a todos vocês a refletirem bastante sobre o papel de que cada um de nós temos para desempenhar no nosso planeta, na nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, e de como nós podemos influenciar e contaminar essas pessoas que nos cercam. Muito obrigado. Se alguém quiser colocar algum comentário,
Estou à disposição. Oi, Henrique. Gratidão. Boa noite a todos. Estela levantou a mão antes. Henrique, eu não sei se tu fizeste uma pergunta ou se foi uma afirmação, mas se foi uma pergunta, eu vou responder por mim. Lá no início, tu perguntaste assim: vocês acham que os judeus e palestinos têm Deus no coração? Eu acho que sim. Eu acho que nós não podemos generalizar e nem podemos julgar se eles têm ou não. Eu acho que alguns podem não ter, assim como alguns americanos, alguns chineses, alguns brasileiros também não têm. Então, eu acho que judeus e palestinos têm alguns, não têm como qualquer outro país, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Então, eu acho que a generalização é complicada. Era só uma Muito colocação. obrigado, Stella. Olha, para entender exatamente o que eu estou falando ali, de ter Deus no coração, de que as pessoas tenham, de fato, assimilado a ideia de que nós temos um pai amoroso que nos ama e que ama a todos os nossos irmãos. E que, reconhecendo esse pai, nós reconheçamos os nossos irmãos. Então, eu não discuto que as pessoas tenham uma religião. A maioria das pessoas do mundo tem uma religião. E eles acreditam que estão fazendo aquilo que é certo. Então, muitas vezes, o problema está na ignorância, no erro da percepção. Não é necessariamente um pecado, não é necessariamente uma iniquidade, mas do meu ponto de vista, quem tem Deus no coração e percebe Deus como Pai e os homens como irmãos, não mata ninguém, por razão nenhuma. Então, eu até acho que todas as religiões acreditam que tem Deus no coração. Mas eu volto a bater na tecla de que Deus é o nosso Pai e é esse sentimento, esse reconhecimento, sentir essa presença de Deus dentro de nós, que faz com que nós sejamos um cidadão do reino e tenhamos clareza e lucidez para discernir o que é certo e errado, e que é capaz de unir a todos os homens. De que maneira nós vamos fazer a unificação de palestinos e israelenses, ou de russos e ucrânios, ou seja lá o que for? Então, a minha maneira de perceber Deus no coração é diferente da maneira de dizer eu sou religioso. E eu estou cometendo esses atos aqui porque eu estou defendendo a minha posição, a minha religiosidade. É uma maneira de ver. Eu nem acho, vamos prestar atenção, eu nem acho que essas pessoas vão ser condenadas. Muito pelo contrário. Eu acho que o nosso Pai é tão misericordioso que ele entende e aceita a nossa ignorância, as nossas limitações, e a misericórdia dele é tão infinita que até nessas situações ele é capaz de nos perdoar. Então, eu não tenho dúvida de que muita gente, independente do que está acontecendo, mesmo que esteja fazendo alguma coisa errada, vai receber uma prorrogação da sua prova, do seu teste, e até reconhecer a Deus verdadeiramente no seu coração e perceber essa realidade cósmica. Então, eu acho que foi muito bom, muito oportuno você ter levantado esse ponto, porque me dá a oportunidade de esclarecer essa questão. Então, ter Deus no coração não significa necessariamente ter uma religião. Ter Deus no coração significa, para mim, receber esse Pai dentro de você,
respeitá-lo profundamente, amá-lo e reconhecer a irmandade dos homens. É essa a minha percepção de ter Deus no coração. É por isso que E eu acho aí que não é existe. bem particular, né? Independe de raça, de religião, de país, de nação, é individual isso, né? Por isso que eu acho que a gente não pode citar assim, fulano não tem Deus no coração, tal país não tem Deus no coração, o outro, tal nação, porque é bem particular isso, eu acho, de cada um. Tá bom, Estela, muito obrigado. É a minha percepção só. Tá bom, obrigado. Oi, Moacir. Então, Henrique, eu gostaria de parabenizá-lo, né, pela palestra de hoje, porque talvez, se eu não tivesse ouvido essa tua palestra, eu teria desistido do livro de Urântia. Por que razão? Porque eu vejo muita gente dando palestras e falando sobre o livro, mas ele está enraizado, a sua forma de interpretação, de expressão, está enraizada dentro de determinadas religiões. Então, a gente observa que o que você realmente falou hoje é uma libertação, Henrique. É uma coisa que está ao alcance de todos nós. É que estamos com aqueles grilhões na nossa perna ainda, principalmente nós, do tempo que a gente iniciou a nossa religiosidade no catecismo, nas igrejas, seja ela de ordem católica ou não, né? Enfim. E a maioria das pessoas estão presas a isso. Então, eu fico muito contente, Henrique, e vou procurar dentro do meu estudo, dentro do livro de Urântia, exatamente as palavras da qual você expressou hoje. Eu acho que você foi muito feliz e isso foi uma lição grandiosa para todos nós, estudantes de Urântia. Parabéns, obrigado. Muito obrigado, Moacir. Fico feliz que você tenha se encontrado de alguma forma nisso daí. Muito obrigado. Alguém mais quer? Parabéns, parabéns, Henrique. Eu corroboro aqui as palavras do seu Moacir. Eu acho que hoje você foi muito feliz aí na palavra que você, nas mensagens que você acabou trazendo para nós. O livro Durante, de certa forma, ele é sempre um refrigério para a alma. E a mensagem final é de muito otimismo com relação ao que está por vir ainda. Mas, por outro lado, o livro ele também ele é muito franco em lembrar que há necessidade, sim, da humanidade de ultrapassar esse período dessa luta ideológica e para que nós aí passemos por esse período, há necessidade, sim, de provas muito mais duras do que aquelas que já foram enfrentadas. Aquele trecho em que você destaca ali que dificuldades, provas ainda muito mais doídas ainda estão por vir, né? Um certo trecho ali lembra que isso você pensou de outros números, mas quando a gente lembra que no início do século passado a humanidade perdeu muito mais dos seus cristãos do que até então, e nessas duas guerras a humanidade perdeu aí mais de 110 milhões de pessoas. Então, quando a gente começa a analisar esses números, a gente tem uma ideia da dificuldade e das provas que ainda estão por vir. Isso, de certa forma, nos provoca tristeza, porque a ideia de tamanha dor traz tristeza. Mas, por outro lado, o destino da humanidade já está traçado, então vamos em frente. Obrigado. Parabéns, Henrique. Obrigado, Milton. Ah, vamos lá. Oi, Roberto Carlos. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Henrique, pela aula que você nos deu hoje. Foi muito proveitosa. Eu até ia ter uns problemas que eu não poderia assistir, mas eu esforcei para me ouvir
o que você tinha a nos dizer hoje. Obrigado. Com relação, com relação ao que foi falado, até foi a Estela que abordou o assunto aí, logo depois da aula, sobre os judeus, os islâmicos terem ou não Deus no coração. Sim, né? Não de forma generalizada, porque um ou outro, igual você falou, realmente vai ter Deus no coração. Mas eu sigo uns seriados turcos, e inclusive são seriados que passam toda semana na TV turca. Ou seja, é atualizado. Por exemplo, o que passou ontem eu assisto hoje aqui. E eu tenho muita curiosidade com o Império Otomano, como ele se acendeu. Você já deve ter ouvido falar, ou mesmo estudado, sobre o Império Otomano, que ele caiu tem pouco tempo. Começou nos anos 1150 e caiu há pouco tempo. Então, o que acontece? Lá, a principal religião deles é o islamismo. E o que eles mostram lá no seriado deles? É que nós, cristãos, nós somos tratados como os pagãos. É, é, então, chama a gente de pagãos e cruéis ainda. E mostram para eles que nós somos realmente cruéis. Desde o início das Cruzadas, desde do Império Bizantino, o nosso intuito era massacrá-los, acabar com eles, até acabar com a raça deles. Coisa que não é verdade. Existe uma disputa pela Terra Santa, Jerusalém, desde os primórdios, tanto os bizantinos quanto os judeus e os islâmicos. Então, o que eles passam para lá, para o povo turco, é esse tipo de situação, que nós somos os cruéis. E até o que mostram lá, a imagem de Jesus, ela é totalmente deturpada, feia, sabe como? Então, eles já passam isso para quê? Para que as pessoas já tenham qualquer tipo de repugnação por nós, cristãos ou mesmo judeus. Muito obrigado, Roberto. Olha, eu vou insistir no seguinte ponto aqui. Todas as revelações, as 5 revelações, tiveram como propósito revelar o nosso Pai. Todas elas, sem exceção. E todas elas com a esperança de que nós conhecêssemos o nosso Pai, tivéssemos fé nele, confiássemos nesse Pai. Um Pai de amor e um Pai que está na mente de todos os homens, sem exceção, em todos os homens e mulheres. Então, dentro desse espírito de ter Deus no coração, e quando isso acontece, você tem um sentido de retidão e de fé parecida com aquela que Jesus tinha, de confiar plenamente no seu Pai, de acreditar nos homens, de não responder com agressividade, de não porque você considera todos irmãos. Jesus nem ali nem na cruz ele falou, não, esses caras não prestam ou qualquer coisa assim. Ele pediu que fossem perdoados porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, quando eu falo da ausência de Deus no coração dos homens, eu não estou dizendo que os homens são maus. Eu não estou dizendo que a religião deles está errada. Eu não estou dizendo que, que eles devem ser castigados, que eles não vão passar de ano, que eles não vão ressuscitar. Não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que essas pessoas que piamente acreditam na sua religião e um Deus nela, na verdade, ainda não descobriram o Deus verdadeiro. Ainda não descobriram o Deus Salvador, o Deus que realmente faz com que nós nos unamos em torno dele e reconheçamos a irmandade dos homens. Isso é um processo natural de desenvolvimento humano. Então, Jesus tinha Deus no coração. E todos os homens que têm boa fé e acreditam em Deus têm a Deus no coração e são incapazes de fazer o mal. O fato de você
Não ter a Deus nessa concepção no coração não faz de você um zumbi, não faz de você um cara que vai ser condenado, não faz de você uma pessoa que não vai receber a misericórdia de Deus. Só faz com que a sua ignorância provoque erros e catástrofes como essas que nós estamos vendo. O próprio livro de Urântia é muito claro ao dizer que o mundo só vai ter paz quando a gente estiver unido no mesmo Deus. E o mesmo Deus não é uma figura retórica, uma pintura, um quadro. É o Deus que a gente sente no coração, aquele que a gente sente de verdade e que a gente sabe que está ali do nosso lado, como o nosso Pai terreno está para nos acompanhar quando nós somos criancinhas. Então, eu não quero realmente levantar uma polêmica em cima desse assunto aqui. Todas as pessoas são pessoas queridas e que eu acho que merecem o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa dedicação. Mas o amor do nosso Pai, ele é inconfundível. Não tem como a gente não se contagiar com ele. E como respeitar todos os nossos irmãos quando a gente reconhece esse pai. Oi, Franklin. Seu microfone está fechado, Franklin. Lilian, enquanto o Franklin acha o microfone dele lá, você quer... Boa noite. Ah, bom, agora deu. Diga lá. Eu assisti esta segunda palestra sua, a primeira palestra que eu assisti foi lá no México, quando você deu essa palestra, muito linda, e esta também muito linda. Isso é inegável, né? Então, isso toca a todos nós, porque estamos atentos à revelação do livro Durante. Agora, o que eu queria agregar aqui é que estamos num momento decisivo, definitivo, e os que temos condições de conhecimento suficiente, como você, eu e muitas outras pessoas, todos os que se comprometeram assim ao estudo do livro Durantia, sem a menor dúvida, temos uma atitude a assumir. E essa atitude naturalmente vamos assumindo, porque o próprio processo evolutivo atual, catastrófico, digamos, é uma evolução catastrófica. É uma evolução que violenta, ou seja, é rápida. Aconteceu isto, estávamos tão estagnados no sentido espiritual que a evolução agora se torna indispensável e ao mesmo tempo rápida. Este é um grande conflito que acontece aqui na Terra, porque não é um planeta que está evoluindo naturalmente. Esta evolução nossa é muito dolorosa e agora é rápida. Agora é rápida, porque o que se trata é de uma harmonização. A verdade é que todos somos culpados pelo que está acontecendo. Ou todos somos inocentes. E se todos somos inocentes, então estamos com nosso Deus, com nosso Pai, que compreende a pequena vocação que seja ainda, que eu conheço tanta gente aqui no Brasil. Eu diria que o Brasil é o país mais potencialmente crístico do mundo, apesar de todas essas aberrações que existem aqui, não? Eu não lembro que ninguém me fez mal, jamais, nenhuma pessoa em toda a minha vida nunca me fez mal, nunca me prejudicou. Houve dois problemas meus, mas que eu os compreendo muito bem. Então eu chego à conclusão que todos somos inocentes, Muito bom. ou todos somos culpados. Então, o momento desta definição, desta verdade, está aqui, bem na nossa frente agora. Não? Então, temos que tomar uma atitude. Essa atitude que vamos a tomar depende de cada um de nós. É importante que se compreenda isto. Nada de
todas as religiões têm uma verdade. Esses livros sagrados têm uma verdade. Eu já li tantas coisas que me impressionaram tanto, tantas verdades que eu assimilei, como assimilei também no livro Durantia. Só que o livro Durantia Bom, Franklin, nós vamos ficar só no livro Durante. Eu vou pedir para a gente deixar outros Sim, falarem aqui no também. livro Durantia, aí que está o problema. E aí Sim, você então, está tomando pronto, uma crença, está tá, limitando o seu livro Durantia. tá bom. A Lilian queria falar alguma coisa, nem sei se ela ainda está aí na sala. Você me permite que continue falando mais um pouquinho ou não? Se você for breve, sim, né? Porque senão fica falando das experiências aí de não sei quanto tempo e as outras pessoas querem falar também. Não, não, mas eu acredito que eu não falo mais do que outras pessoas têm falado. Não? O que eu estou É, querendo dizer, assim, em resumo, final, é que agora estamos bem na verdade. E não é só papo furado. Não é esse blá blá, por muito lindo que seja, por muito bonito, agora é o momento da verdade. E este momento da verdade se aniquila quem quer. Não? Quem se sente culpado e culpa o outro, a própria pessoa ou se suicida ou assassina. É o que está acontecendo no mundo todo. É suicídio e assassinato. Mas quem quer, quem procede assim desse jeito, que proceda. Agora, nós somos inocentes. Então é isto só que eu queria aqui agregar rapidinho assim e muito muito obrigado. obrigado, muito obrigado. Bom, a Lilian acho que caiu, Acho não que a sei. Lilian saiu, Tá caiu, bom. deve ter caído. Tá bom, alguém mais quer posicionar, fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu só quero te agradecer, gostei muito. Vou dormir pensando. Não, vou pensar antes de dormir bastante hoje sobre a palestra. Muito Tá bom. bom. Estela, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Então, você é Obrigada a sempre você. bem-vinda, assim, aqui como todos os outros que aqui estão, né? Muito obrigado. Na quarta-feira que vem, então, nós vamos ter a continuidade do programa normal da escola. Hoje foi mais para cobrir essa falta inesperada do Neemias, mas continuamos na semana que vem. Muito obrigado a todos, boa noite, uma boa semana a todos vocês. Obrigada, pessoal. Tenham Deus Boa no noite a todos. coração. Obrigado a todos, muito Boa obrigado. noite. Até a Boa noite, próxima. Obrigado a obrigada, boa todos. noite. Boa noite. Obrigado a Obrigada, boa todos noite. que trabalham Obrigada, pela Eduardo, relação. também. Tem que Até a fazer quarta essas que vem. palestras no café, Henrique. Tem que fazer mais. Tá bom, eu posso ir lá, sim, você me chama que eu vou, tudo Tu bem. sabe que está aberto lá, né? A hora que tu quiser. Tá bom. Tchau, boa noite. Tchau, Tchau. boa noite, pessoal. Boa noite a todos, muito Tchau, tchau, obrigado, boa noite. Henrique. Boa Muito obrigado a Obrigada, todo mundo. pessoal. Noite, boa noite. Oi, Lília. Você caiu aí, o pessoal já foi embora, mas se tem alguma coisa que você queria falar, fique à vontade, por favor. Ah, tá. Não, eu só queria comentar que quando você fala de Deus no coração, que as pessoas e as religiões, né? Então, o livro de Urântia fala que quando as pessoas têm Deus no coração, elas demonstram os frutos do Espírito, né? E os frutos do Espírito, eu vou colocar aqui, não sei se você está gravando ou não. Não, não está. Hã? Não está Acho que gravando. tá. Não. Não. Então, Não aqui está fala, assim. né? Tá assim. Então, os frutos do Espírito, eles são o amor, a alegria, a paz, a resignação, a doçura, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, depois continua, né? E durante cada provação e na presença de cada dificuldade, as almas nascidas do Espírito são sustentadas pela esperança que transcende a todo medo,
pois o amor de Deus está amplamente disseminado em todos os corações na presença do Espírito Divino. Então, quando nós chegarmos a esse patamar de realidade, né, nós vamos perceber e nós vamos ser irmãos, todos nós. Essa ideia, essa Né, ideia. quando nós reconhecermos a irmandade, né, É. a paternidade de Deus, então, e a real irmandade dos homens. É Obrigada, verdade. viu, Henrique, pela tua palestra. Foi muito, assim, para mim, foi muito elucidativa em muitos aspectos. Eu acho que para todos nós. Gratidão imensa. Muito obrigado, Lilian, e obrigado por trazer essa questão do Deus no coração aí. Muito legal. Muito obrigado. Um Um abraço. abraço. Boa noite, boa semana. Boa noite a todos.